boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Olha, transtorno bipolar, quer dizer, um assunto que eu sempre quis trazer aqui no programa. Primeiro, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Tribuna Independente, viu? Boa noite, eu que agradeço. Porque eu queria que você explicasse no início qual que é a diferença, por exemplo, do transtorno bipolar, principalmente com relação à questão afetiva. Porque às vezes a gente vê que ele é confundido com outros tipos de anormalidades. É isso mesmo? O transtorno bipolar seria exatamente o quê? Então, muita gente confunde o que são as doenças psiquiátricas e as doenças psicológicas, né? E muita gente acha que as doenças psiquiátricas são tratadas com medicamento de uma forma paliativa, para dopar ou acalmar ou tratar alguma coisa temporariamente, né? Não que na psiquiatria a gente não use medicamentos que têm efeitos mais rápidos para alívio momentâneo dos sintomas, mas a maior parte das doenças são físicas, são doenças no cérebro e que são tratadas com medicamentos para tratar, de fato, as alterações que levam àquelas modificações do comportamento. E o transtorno bipolar é uma doença depressiva. Por mais que as pessoas acreditem e saibam da forma clássica da doença, que são doenças que nos livros, nos filmes, tratam daquelas fases eufóricas, daquelas pessoas que têm alterações de comportamento para excitação, para exagero, para hipersexualização muitas vezes, essa não é a maior parte dos bipolares. Então, se na depressão clássica, que é a doença que só tem um polo, que é a depressão mais comum, a depressão clássica, a frequência seja 17%, no transtorno bipolar a frequência chega a 10%. Então, é uma doença muito comum, só que a forma mais grave é apenas 1%. Que é a fase em que aquela doença em que as pessoas normalmente veem o paciente internado na euforia, que também não é uma alegria interessante porque é uma doença. Então, o indivíduo que tem essa forma de transtorno bipolar, que é rara, 1%, que é o tipo 1, é a minoria da população. A maior parte está por aí com quadros depressivos e que no meio dessas depressões a gente tem indícios de bipolaridade. Entendi. Diego, vamos fazer o seguinte, você sabe que o transtorno bipolar, assim como outros transtornos mentais, afeta o funcionamento do indivíduo e o seu convívio na sociedade. Ele causa um impacto nas relações pessoais e altera a produtividade no trabalho. Uma mulher, por exemplo, que terá sua identidade preservada, ela aceitou falar com o nosso programa numa entrevista ao nosso repórter Luiz Henrique Casoni. Ela vai dizer sobre as suas patologias mentais, dar detalhes e como conviver, não é, com um transtorno desse. Vamos dar uma olhadinha? Roda pra gente. Essa mulher, que não quer se identificar, recebeu o diagnóstico de que estava com transtorno bipolar há 5 anos. A doença está em um grau avançado e é acompanhado de outro transtorno, a psicose, que leva a situações ilusórias e fora da realidade. Eu saio muito rápido para a fase psicótica e depois eu tenho uma queda que é mais gradual e visível para a depressão. Então eu entro na psicose, na fase maníaca, aí depois eu entro em depressão e fico bastante tempo em depressão. Amigos e familiares notaram que o comportamento dela estava fora do normal e que precisava de ajuda. Ela já havia sido diagnosticada com depressão e tomava remédios. Depois, o caso foi se agravando. Eu, por exemplo, dava aula, eu saía, fazia dança, dançava 4 horas por dia, à noite, sem me cansar. Então eu tinha bastante energia física e mental. Essa é uma característica do estado eufórico da bipolaridade. Depois da euforia, surgem as crises psicóticas e que levaram ela a situações vexatórias. Uma situação marcante para mim é quando eu andei de 4 no meio da cidade. No meio da cidade, porque a entidade falou, não, eu quero que você ande de 4. Aí eu ajoelhei e andei de 4 no meio da cidade, lá no bairro do Bom Retiro. Situações que não estão no controle de quem sofre o transtorno. Não controlo. Eu simplesmente não controlo, eu fico no estado de ilusão. E aquela ilusão, para mim, é como se fosse verdadeira. O tratamento é medicamentoso a longo prazo e acompanhado de terapia.
Na verdade é um tratamento para o resto da vida, não só a longo prazo, mas como é um tratamento para o resto da vida. É como os médicos falam, é como se fosse uma diabetes, né? Então eu preciso da medicação sempre e acompanhamento médico. Um estado de saúde mental que causa prejuízos para a vida pessoal e para a carreira. Eu sou professora e os meus alunos têm sentido, por exemplo, o meu humor deprimido. Tanto é que eu não tenho tido um desempenho muito bom das aulas. Então, afeta bastante o estado de humor no dia a dia. Caramba, que caso, hein, Diego? Uma coisa realmente bastante impressionante, né? Eu digo que esse tipo de doença, né, que é a antiga psicose maníaco-depressiva, que hoje é chamada de transtorno bipolar tipo 1, ela é muito grave, mas ao mesmo tempo ela é fácil porque o paciente recebe o diagnóstico logo. Porque ela é muito exorbitante, o paciente fica fora de si, é internado, provavelmente tem havido internação nesses quadros. E isso é até legal porque muita gente acha que psicose só tem na esquizofrenia, né? Não é verdade. Tá. Alguns tipos de transtorno bipolar graves, que são essas formas mais intensas, o indivíduo pode ficar fora da realidade, escutar vozes, ter delírios e tudo mais. Mas isso é uma minoria dos casos, né? Então, a maior parte dos quadros, as pessoas são depressivas com alterações de comportamento agitadas no meio dessa depressão, inclusive dependência química. Então, eu costumo dizer... Alcoolismo também? Alcoolismo. Então, no meio das depressões do paciente bipolar, que muitas vezes demora 10 anos para receber o diagnóstico, eu digo dessas formas mais ocultas, mais mascaradas da doença, porque a forma tipo 1, o indivíduo se apresenta na fase agitada da doença, que seria essa psicose, a euforia e tudo mais. Nesse tipo de doença, o indivíduo recebe o diagnóstico prontamente. Na forma mais comum, mas que o diagnóstico acaba sendo mais tardio, o indivíduo é um indivíduo deprimido, e aí, a hora que você pesquisa, no meio das depressões, tem algumas alterações de comportamento que são do transtorno bipolar, muitas vezes, são acelerações do transtorno bipolar. Excitações para uso de álcool, uso de outras drogas, compulsão sexual, passar a noite na internet por conta de vídeos pornográficos, bulimia nervosa com comportamentos de compulsão alimentar, cleptomania. Esse transtorno leva à morte? O transtorno bipolar, na fase depressiva, pode levar o indivíduo a ter uma distorção da realidade e, de fato, cometer suicídio, ou automutilação, ou autoagressão. Aí nós podemos encaixar a questão da baleia azul ou não? Sim, sim, com certeza. Principalmente porque, muitas vezes, no jovem, o transtorno bipolar é uma doença que começa na infância e na adolescência. Então, mesmo? Depressão que se inicia muito precocemente, maior o risco de ser do espectro cerebral bipolar. A depressão do idoso, ela é uma doença mais unipolar, então o indivíduo só deprime. Eu sempre costumo lembrar que é difícil ver um idoso se automutilando, tendo comportamentos agitados. Então é difícil ver um idoso com comportamento de agitação, de automutilação, de alcoolismo, de bulimia nervosa, de cleptomania, de hipersexualidade. Então, normalmente, essa doença do humor, que tem essas oscilações do humor, que tem essas fases agitadas, patológicas intercaladas com depressão são muito mais comuns no jovem. E o que chama a atenção no caso da baleia azul, esses tipos de jogos, a depressão no adolescente, a depressão no adolescente ela não vai ser totalmente lentificada. Então você não vai ver uma criança, um adolescente de cama deprimido. Então ele vai ter depressão psíquica, então ele vai pensar deprimido, vai ter uma distorção da realidade, mas a energia está preservada. Tá. É nesses casos que podem acontecer impulsividades em que o jovem tente se cortar ou, de fato, se matar. Ou ter, por exemplo, então muitas vezes o adolescente chega e fala, eu estou deprimido, mas ninguém sabe disso, porque eu continuo fazendo as minhas atividades, eu continuo tendo tudo normal, mas ninguém acredita de fato na minha depressão, porque não é uma depressão que a pessoa fica deitada, sem tomar banho, como muitas vezes o idoso fica lentificado. Entendi.
Então, ele pode, por exemplo, muitas vezes a questão de jogo nenhum leva o indivíduo a se matar. Nenhuma criança normal fica depressiva porque vê um seriado ou porque foi coagida a entrar num jogo como esse. Normalmente, a pessoa já está mal e busca filmes e jogos que são congruentes com aquele estado emocional. É isso que é mais comum de nós observarmos. Olha, tem uns dados aqui, Diego, que eu fiquei impressionado. Entre 35... preste atenção, senhora ou senhor que está me assistindo aí em casa. Entre 30% e 50% dos brasileiros são portadores de transtorno bipolar e tentam o suicídio. Essa é a estimativa que é sustentada pela Associação Brasileira de Transtorno Bipolar e, de acordo com a entidade, dos que tentam se matar, 20% consegue o objetivo. De todas as doenças e de todos os transtornos, o bipolar é o que mais causa suicídios. Agora, por que esse alto grau de incidência ao suicídio, hein, Diego? Porque é uma doença que tem áreas do cérebro relacionadas à energia associada. Então, na depressão clássica, as áreas relacionadas à energia também se desligam, não só as áreas do humor. Então, o indivíduo fica para baixo e sem energia. Toda vez que você ouvir um quadro onde existe muitas tentativas de suicídio associadas, ou um paciente que está deprimido, mas a história familiar dele tem suicídio, tem que pensar em transtorno bipolar, mesmo que não tenha ficado eufórico, porque essa coisa de indivíduo bipolar que tem euforia, que teve gastos excessivos, isso aí são casos muito raros. Na maior parte dos indivíduos bipolares, são bipolaridade leve e é uma depressão que cursa com aceleração de pensamento, com agitação e com tentativas de suicídio, porque o indivíduo tem energia mental e física associada. Então, na depressão clássica, que é aquela do indivíduo que está de cama, o suicídio gira em torno de 5%. Até porque o indivíduo nem tem energia para pensar, nem tentar suicídio efetivamente. Agora, o indivíduo bipolar chega a 15% e o indivíduo fica o tempo inteiro, muitas vezes, pensando em suicídio, porque ele tem aceleração mental. Então, é uma depressão agitada, muitas vezes, uma depressão com excesso de pensamentos. O indivíduo não consegue dormir, tem inquietação física de um lado para o outro. Então, é um quadro depressivo mais exuberante. Então, toda vez que a gente vê uma pessoa com o deprimido que está bebendo álcool, muito dificilmente estamos se tratando de uma depressão daquelas clássicas que você pode dar antidepressivo, que é um estimulante do sistema nervoso central e que vai ficar tudo bem. Porque muitas vezes o remédio pode agitar mais o quadro e até muitas vezes levar ao suicídio. Entendi. Diego Tavares, psiquiatra, nos ajudando aqui nessa noite a identificar o transtorno bipolar. Obrigado pela sua presença nessa noite, viu? Eu que agradeço. Muito bem.